Meu nome é Eliana. Tenho 32 anos e passei a vida inteira sendo a filha que meus pais esqueceram de amar. Em outubro passado, enviei à minha família o convite mais importante da minha carreira. A resposta do meu pai, ele riu e me chamou de apenas uma professorazinha. Minha irmã disse que estava ocupada demais. Tinha um jantar marcado. Minha mãe nem se deu ao trabalho de digitar uma resposta. Ela simplesmente curtiu a mensagem da minha irmã e seguiu em frente. Fiquei olhando para o meu celular por um longo tempo naquela noite. Então digitei de volta duas palavras. Tudo bem. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles poderia prever, era que 48 horas depois, meu pai estaria sentado em um restaurante lotado, rolando o celular, quando seu rosto ficaria branco como papel. Porque naquela tela, na frente de milhões de espectadores, estava eu. Antes de continuar, se esta história te toca, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente se conectar com ela. Deixe um comentário abaixo, de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora deixe-me levá-lo de volta 3 semanas antes daquela noite para o dia em que um único envelope mudou tudo. O sol de outono estava se pondo atrás da Escola Estadual Machado de Assis quando terminei de limpar o último quadro branco. A sala 214 era meu segundo lar há 8 anos. Os cartões de agradecimento dos alunos cobriam uma parede inteira. Bilhetes escritos à mão com giz de cera canetinha e às vezes com um lápis trêmulo de crianças que nunca haviam escrito uma carta antes de mim. Eu estava pegando minha bolsa quando meu telefone vibrou. Mãe, Eliana. Querida, só queria te avisar que a Vitória ganhou o caso dela hoje. O grande. Sabe o processo farmacêutico? Eu sorri genuinamente. Que maravilha, mãe. Diga a ela que eu disse parabéns. Estamos planejando um jantar neste fim de semana para comemorar. Seu pai está tão orgulhoso. Ele já ligou para todo mundo. A voz dela praticamente brilhava pelo alto-falante. Parece ótimo. Ah, e antes que eu esqueça, houve um barulho do lado dela. Na verdade, querida, preciso ligar para a Vivi de volta. Ela está esperando. Falamos mais tarde. Ok, claro, mãe. Eu, na verdade, tinha algo para. O tom de descagem me interrompeu. Fiquei olhando para o telefone. A tela escureceu. Na minha mesa havia um envelope fechado. Papel creme grosso, selo oficial do Ministério da Educação. Eu o carregava na minha bolsa há 2 dias, esperando o momento certo para compartilhar a notícia. Peguei-o novamente, passei o polegar sobre as letras em relevo. Comitê de Seleção do Prêmio Educador do Ano. Dentro havia um convite que a maioria dos educadores nunca recebe em suas carreiras. Eu era uma das 4 finalistas do país. A cerimônia seria em Brasília. O ministro da Educação entregaria o prêmio. A TV Brasil transmitiria ao vivo. Olhei para os cartões de agradecimento na minha parede. Pelo menos alguém achava que eu era importante. Não foi a primeira vez que fui interrompida no meio de uma frase. 3 anos atrás, na minha formatura do mestrado, meu pai e minha mãe chegaram 2 horas atrasados. Trânsito, disseram eles. Mas na manhã seguinte ouvi minha mãe ao telefone se gabando para a tia Patrícia. Chegamos bem a tempo para o jantar da Ordem dos Advogados da Vitória ontem à noite. Ela estava deslumbrante recebendo aquele prêmio. Eles saíram da minha cerimônia mais cedo. Nunca me contaram. 2 anos atrás, no meu aniversário de 30 anos, ninguém ligou. Nem meu pai, nem minha mãe, nem a Vitória. 3 dias depois, minha mãe mandou uma mensagem. Ah, querida, seu aniversário foi na semana passada, o tempo voa. Vamos almoçar em breve. Nunca fomos, no último Natal. Vitória anunciou sua promoção para sócia sênior. Meu pai abriu uma garrafa de seu vinho de ocasião especial, aquele que ele estava guardando há 15 anos. Quando mencionei que meus alunos haviam arrecadado dinheiro suficiente para comprar livros novos para a biblioteca da escola, ele assentiu distraidamente
e perguntou a Vitória sobre seu bônus. Aprendi a parar de esperar, mas esta era diferente. Eu a li novamente mais devagar desta vez. Prezada senhora Costa, temos a honra de informar que você foi selecionada como finalista do Prêmio Educador do Ano. Sua nomeação foi submetida por um educador distinto, cuja identidade, por tradição, permanecerá confidencial até a cerimônia. Um educador distinto. Alguém que acreditou em mim o suficiente para colocar meu nome para a maior honra da educação brasileira. Meu coração bateu mais rápido. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez, se eles vissem o convite oficial, o selo do governo, as palavras Brasília DEF e Ministro da Educação, talvez então eles finalmente entendessem. Abri o grupo de chat da família e comecei a digitar. Uma semana se passou. Eu carregava aquele convite para todos os lugares, na minha bolsa, na minha mesa de cabeceira, no meu coração. Li tantas vezes que as dobras começaram a se desgastar. Finalmente decidi que era hora de contar à minha família. Reescrevi essa mensagem 11 vezes. O primeiro rascunho era muito longo. 3 parágrafos explicando o que o prêmio significava, quão raro era como o ministro da Educação estaria lá. Apaguei, muito desesperado. O segundo era muito curto. Oi, estou concorrendo a um prêmio. Querem vir? Parecia que eu já estava me desculpando por perguntar. No rascunho 11, resumi ao essencial. Oi, pessoal. Tenho uma notícia. Fui selecionada como finalista do Prêmio Educador do Ano. A cerimônia é em 15 de outubro em Brasília. Significaria muito para mim se vocês pudessem estar lá. Anexei o convite oficial com todos os detalhes. Com amor, Eliana. Anexei o PDF, aquele com o cabeçalho do Ministério da Educação, o selo dourado, a linguagem formal sobre homenagear os melhores educadores do Brasil. Meu polegar pairou sobre o botão de enviar. Por um minuto inteiro não consegui pressioná-lo. E se eles dissessem não? E se eles rissem? E se eles não respondessem nada? Mas, e se apenas desta vez eles aparecessem? Pressionei enviar. Então esperei. Fiz o jantar, verifiquei meu telefone. Corrigi provas, verifiquei meu telefone, assisti a meio episódio de algo que não me lembro. Verifiquei meu telefone. Nada. À meia-noite, a mensagem mostrava: lida por todos os 3. Nenhuma resposta. Adormeci com meu telefone no travesseiro, a tela virada para cima. Às 7h42 da manhã seguinte, acordei com uma notificação. Meu coração pulou. 3 pontos cinzentos apareceram sob o nome do meu pai. Ele estava digitando finalmente. Depois de todos esses anos, talvez. Os pontos desapareceram, depois reapareceram. Então uma mensagem surgiu. A mensagem do meu pai tinha 10 palavras. Só um prêmio de professorazinha. Não vou voar para Brasília por essa bobagem. Li 3 vezes. Cada vez as palavras cortavam mais fundo. Apenas uma professorazinha. Antes que eu pudesse processar, a resposta de Vitória apareceu. Desculpa, Ellie. Marcelo e eu temos um jantar naquela noite. Não posso cancelar. É importante. Você entende, né? O emoji. Ela realmente adicionou um rosto sorridente. Fiquei olhando para a tela, esperando que minha mãe dissesse algo, me defendesse, sugerisse que eles remarcassem o jantar. Reconhecesse que sua filha havia alcançado algo com que a maioria dos professores apenas sonha. Em vez disso, uma pequena notificação apareceu. Diana Costa curtiu a mensagem de Vitória. Foi isso. Sem palavras. Sem parabéns mesmo assim, querida. Sem vamos comemorar quando você voltar. Apenas um polegar para cima na rejeição da minha irmã. Meu peito apertou. A dor familiar se instalou. Aquela que eu carregava desde os 12 anos, vendo meu pai pendurar o boletim de Vitória na geladeira, enquanto o meu ia direto para uma gaveta. Deixei meu telefone de lado, peguei-o.
Deixei-o de lado novamente. O que você diz para pessoas que deixam tão claro que você não importa? Digitei 3 palavras. Tudo bem. Sem problemas. Eu não chorei. Eu havia parado de chorar pela minha família anos atrás. Em vez disso, senti algo mais duro se instalar no meu peito. Uma resolução. Eu iria para Brasília sozinha. Eu me sentaria naquela audiência sozinha. E ganhando ou perdendo, eu saberia que havia conquistado meu lugar lá. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Vitória. A propósito, você deveria realmente pensar em uma mudança de carreira. O magistério não vai te levar a lugar nenhum, só tentando ajudar. Desliguei meu telefone. Naquela noite, sentei-me sozinha em meu apartamento, um apartamento de um quarto que meu pai uma vez chamou de deprimente. E Vitória descreveu como pitoresco, de um jeito triste. Olhei para o meu diploma de mestrado na parede. Summa cum laude. Cumes. 3 anos de aulas noturnas enquanto ensinava em tempo integral. Meu pai também perdeu aquela formatura. Meu telefone tocou. Quase ignorei, mas o identificador de chamadas dizia Vovó Marta. Atendi instantaneamente. Eliana, meu bem. A voz dela era calorosa, firme, tudo o que as vozes dos meus pais não eram. Ouvi sobre a nomeação. Fiz uma pausa. Como você? Ah, as notícias correm nos círculos da educação. Eu podia ouvir o sorriso dela pelo telefone. Você contou aos seus pais. O silêncio foi minha resposta. Ah, ela entendeu. Ela sempre entendia. Eliana, me escute. Você leu a carta de nomeação com atenção. Eu? Sim. Dizia que o nomeador desejava permanecer anônimo. Hum. E mencionava que essa pessoa havia nomeado 6 professores ao longo dos anos. Minha respiração falhou. Como você sabe o que a carta diz? Vovó Marta tinha sido diretora por 35 anos. Antes de se aposentar, ela havia transformado 3 escolas decadentes em modelos de excelência. Nos círculos da educação, seu nome tinha um peso que eu nunca havia entendido completamente. Digamos que eu tenha velhos amigos no comitê. A voz dela suavizou. Eliana, estarei na cerimônia. Não perderia por nada. Vovó, você não precisa voar até. Eu estarei lá. O tom dela não deixava espaço para discussão. E Eliana, não se preocupe com seus pais. A verdade tem um jeito de encontrar as pessoas, às vezes, quando elas menos esperam. O que você quer dizer? Ela fez uma pausa. Apenas se concentre no seu discurso, meu bem. Vejo você em Brasília. A chamada terminou. Fiquei olhando para o meu telefone com o coração acelerado. O que ela sabia que eu não sabia? 2 dias antes do meu voo para Brasília, minha mãe ligou. Eliana, teremos um jantar de domingo. Seu pai insiste, ele quer a família toda reunida. Eu tenho que fazer as malas. É só um jantar, querida. Vitória tem notícias empolgantes para compartilhar. Claro que tinha. Cheguei na casa dos meus pais às 18 horas em ponto. A mesa da sala de jantar estava posta com a louça boa, aquela que eles só usavam em ocasiões especiais. Velas tremeluziam. Vinho respirava em um decantador de cristal. Vitória sentou-se à cabeceira da mesa radiante. Eliana. Ela se levantou para dar um beijo no ar na minha bochecha. Que bom que você pôde vir. Marcelo, seu marido, ofereceu um aceno educado. Ele sempre fora quieto perto da minha família, um observador em vez de um participante. Meu pai ergueu sua taça. Antes de comermos, gostaria de propor um brinde à Vitória, que acaba de se tornar sócia na Almeida e associados à sócia mais jovem da história da firma. Sócia. Olhei para minha irmã. Parabéns, Vitória. Isso é impressionante. Obrigada. Ela alisou sua blusa de seda. Foi uma longa jornada. Minha mãe sorria. Vê, Eliana, é assim que o trabalho duro se parece. Resultados reais, sucesso real.
Coloquei meu garfo de lado. Vitória, Má. Meu pai continuou. Diga a Eliana qual é o seu novo salário. Pai. Vitória riu. Isso é deselegante. Vamos lá. Ela deveria saber o que a ambição pode alcançar. Vitória deu de ombros. Digamos apenas que é substancial. 7 dígitos, meu pai anunciou orgulhosamente. Minha filha, 7 dígitos. A mesa ficou em silêncio. Todos olharam para mim. Isso é maravilhoso, eu disse em voz baixa. Meu pai se inclinou para a frente. Então, Eliana, o que há de novo com você? Ainda ensinando aqueles. O que são oitavo ano, sétimo e oitavo. Ele assentiu lentamente. Certo. E aquela pequena cerimônia que você mencionou? Quando é mesmo? Terça-feira. Ah! Ele pegou seu vinho. Coisa de apreciação de professor. É o Prêmio Nacional de. Certo, certo. Ele acenou com a mão. Bonitinho. Vitória inclinou a cabeça, aquele sorriso condescendente e familiar brincando em seus lábios. Então, Eli, quanto exatamente um professor ganha hoje em dia, se não se importa que eu pergunte, eu sabia onde isso ia dar. Cerca de 80 mil por ano. Vitória olhou para Marcelo, suprimindo uma risada. Querido, isso é menos que meu bônus mensal. Marcelo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Meu pai assentiu gravemente. Vê, Eliana, é exatamente isso que eu tenho dito. O magistério não tem futuro, não tem potencial de crescimento. Você é inteligente. Poderia ter feito qualquer coisa. Eu fiz alguma coisa. Minha voz permaneceu firme. Eu escolhi ensinar. Mas por quê? Minha mãe se inclinou para a frente, genuinamente confusa. Você poderia ter sido advogada como a Vitória, ou entrado nos negócios como seu pai. Em vez disso, você está presa em alguma sala de aula, com os filhos de outras pessoas. Eu amo meus alunos. Amor não paga as contas, disse meu pai. Minhas contas estão pagas. Mal e mal, Vitória bebericou seu vinho. Quero dizer aquele apartamento em que você mora, sem ofensa, mas é meio. Meio o quê? Ela deu de ombros. Triste, é triste. Eliana. Coloquei meu guardanapo na mesa lentamente e deliberadamente. Desculpe se minha vida não atende aos seus padrões. Estamos apenas preocupados com você. A voz de minha mãe assumiu aquele tom magoado que ela usava como uma arma. Como sua família, nós. Somos bons em sermos mal pagos, talvez. Vitória murmurou baixinho, mas eu ouvi cada palavra. Então algo inesperado aconteceu. Marcelo limpou a garganta. Ele se inclinou para mim, sua voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Pelo que vale, ele disse em voz baixa. Eu acho que o que você faz importa. Minha professora da terceira série mudou minha vida. Nossos olhos se encontraram. Ele assentiu uma vez, depois desviou o olhar. Guardei aquele momento. O primeiro sinal de um aliado em território inimigo. A sobremesa chegou. Eu não tinha tocado no meu prato principal. Eu preciso ir. Levantei-me pegando minha bolsa. Vou cedo amanhã. Já. Minha mãe franziu a testa. Mas nem falamos sobre a festa de promoção da Vitória. É no próximo mês. Vamos alugar o Terraço Itália. Vou verificar minha agenda. Vitória sorriu. Deixe-me adivinhar. Voando de classe econômica para a sua pequena cerimônia com salário de professora e tudo. Parei na porta, virei-me. Na verdade, o Ministério da Educação cobre todas as despesas de viagem. Mantive minha voz calma, quase agradável. Primeira classe. A mesa ficou em silêncio. O garfo do meu pai parou a meio caminho da boca. O Ministério da Educação. Por um prêmio de professor. É um prêmio nacional, pai. Eu mantive seu olhar. Transmitido ao vivo pela TV Brasil. O ministro da Educação entrega pessoalmente. Mas você não saberia disso. Por que eu não saberia disso?
Porque você não leu o convite que eu te enviei. Ninguém falou. O sorriso de Vitória vacilou. De qualquer forma, vesti meu casaco. Parabéns novamente, Vitória. Aproveite sua festa. Dirigi para casa em silêncio. Sem rádio, sem podcasts, apenas o zumbido do motor e meus próprios pensamentos. Em um sinal vermelho, meu telefone vibrou. Uma notificação de e-mail. Prezada senhora Costa, aqui é Sara Mendes, da Editoria de Educação da CNN Brasil. Gostaríamos de solicitar uma breve entrevista antes da cerimônia de terça-feira. Sua nomeação gerou um interesse significativo. Por favor, confirme sua disponibilidade o mais breve possível. CNN. Brasil. Li 2 vezes, 3 vezes. Minha família achava que eu estava indo para uma pequena cerimônia, um tapinha nas costas, um troféu de participação. Eles não tinham ideia. E pela primeira vez percebi que não queria contar a eles. Deixe-os descobrir por conta própria. Algumas verdades são melhores descobertas do que entregues. Segunda-feira de manhã, minha mala estava perto da porta. Uma mala modesta, cuidadosamente arrumada, vestido profissional, sapatos confortáveis. O discurso que eu havia reescrito 40 vezes. O diretor João, meu diretor, ligou assim que eu estava trancando a porta. Eliana queria falar com você antes de ir. Sua voz carregava um calor em que eu passei a confiar ao longo dos anos. A escola inteira está torcendo por você. Estamos planejando uma festa para assistir na cantina. Diretor João, isso é. Você não precisa. Até briscando. A Escola Estadual Machado de Assis nunca teve uma finalista do Prêmio Educador do Ano. Isso é histórico. Ele fez uma pausa. Eliana, você sabe quem te nomeou. A carta dizia que a pessoa desejava permanecer anônima. Bem, estou na educação há 30 anos e ouço coisas. Sua voz baixou um pouco. A pessoa que indicou seu nome, ela é uma lenda em nosso campo. Ela só nomeou 6 professores em toda a sua carreira. Meu pulso acelerou. 6. Todos os 6 venceram. Segurei meu telefone com mais força. Quem é ela? Não posso dizer com certeza, mas... Eliana, ela foi diretora por 35 anos, transformou 3 escolas decadentes. O ministro da Educação liga para ela pessoalmente para pedir conselhos. Ele deixou isso ecoar. Quem quer que tenha te nomeado não o fez de leve. Eles viram algo extraordinário. Diretor João, vá para Brasília. Mantenha a cabeça erguida. E Eliana, sua voz suavizou. Sua família pode não entender o que você construiu, mas nós entendemos. Seus alunos entendem, e isso importa. Desliguei. Minha mente acelerada. Uma mulher, uma educadora lendária, 35 anos como diretora. Não poderia ser. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da vovó Marta. Boa viagem, meu bem. Mal posso esperar para te ver amanhã. Tenho alguns velhos amigos que estão muito ansiosos para te conhecer. Velho amigos. O que ela estava planejando. O voo para Brasília foi surreal. Primeira classe significava champanhe antes da decolagem, assentos que reclinavam totalmente. Um comissário de bordo que me chamava de Senhora Costa, como se eu fosse alguém importante. Eu não estava acostumada a ser tratada como se eu importasse. Um carro preto esperava no desembarque. O motorista segurava uma placa com meu nome. Ele pegou minha mala, abriu minha porta e me levou para o Royal Tulip, um hotel que eu só tinha visto em filmes sobre presidentes e poderosos. O lobby brilhava com lustres de cristal, pisos de mármore e funcionários em uniformes impecáveis que me cumprimentavam pelo nome. Senhora Costa, bem-vinda. Sua suíte está pronta. Se precisar de algo, qualquer coisa, por favor, não hesite. Suíte. Não quarto. Suíte. Conheci os outros 3 finalistas na recepção naquela noite.
Miguel Torres, do Mato Grosso, um professor de ciências que construiu um programa de robótica em um distrito com poucos recursos. Priya Sharma, de Minas Gerais, uma professora de português para estrangeiros, ajudando crianças imigrantes a encontrar sua voz. Davi Oconvô, de Goiás, um professor de educação especial que desenvolveu novas técnicas para alunos não verbais. Estávamos todos nervosos, todos humildes, todos um pouco sobrecarregados. Você acredita nisso? Priya sussurrou, gesticulando para a sala cheia de autoridades da educação e formuladores de políticas. Ontem eu estava corrigindo testes de ortografia. Miguel assentiu. Meu diretor teve que me convencer de que a carta de nomeação não era um golpe. Rimos o riso aliviado de pessoas que passaram suas carreiras sendo subestimadas. Então, alguém me entregou um programa da cerimônia de amanhã. Percorri a lista de participantes membros do Comitê Secretários de Educação de 12 estados reitores de universidades. Então, eu vi. Convidada de honra, Martha Reynolds. Não convidada, não participante convidada de honra. Minha avó não estava apenas vindo para me apoiar. Ela estava sendo homenageada. O que ela tinha feito? O que estava acontecendo amanhã? Encontrei-a no lobby do hotel na manhã seguinte. Vovó Marta sentava-se em uma poltrona de encosto alto perto da janela, a luz da manhã pegando a prata em seu cabelo. Aos 84 anos, ela ainda se portava como a diretora que fora. Costas retas, olhos aguçados, impondo respeito sem exigi-lo. Ela se levantou quando me viu. Seu abraço foi feroz. Minha menina, ela sussurrou. Minha menina brilhante e linda. Vovó. Eu me afastei procurando seu rosto. O que está acontecendo? Por que você é a convidada de honra? Ela sorriu, o sorriso de alguém que guarda um segredo maravilhoso. Sente-se comigo, Eliana. Nos acomodamos em cadeiras adjacentes. Ela pegou minhas mãos nas dela. Eu tenho observado sua carreira desde o dia em que você entrou em sua primeira sala de aula. Seus olhos brilharam. Cada aluno que você salvou. Cada pai que me disse como você ficou até tarde para ajudar o filho deles. Cada colega que disse que você os fez querer ser um professor melhor. Você colecionou histórias sobre mim. Eu coletei evidências. Ela apertou minhas mãos. Eliana, 6 anos atrás eu queria te nomear, mas você não estava pronta. Você ainda não tinha encontrado sua voz. Então eu esperei. Minha garganta apertou. A carta de nomeação dizia: 6 professores, 30 anos, todos os 6 venceram. Ela assentiu. Eu não submeto nomes levianamente. Quando eu recomendo alguém, o comitê ouve porque eles sabem que eu fiz meu dever de casa. Vovó tem mais. Ela se inclinou mais perto. Hoje à noite, durante a cerimônia, um ex-aluno falará sobre cada finalista. Eu providenciei para que um dos seus estivesse aqui. Alguém cuja vida você mudou. Quem? Você verá. Seus olhos brilharam. E Eliana, não se preocupe com seus pais. Eles verão a transmissão. O país inteiro verá. E quando virem, eles finalmente entenderão o que foram cegos demais para notar. Ela beijou minha testa. Agora vá praticar seu discurso. Você vai precisar dele. Enquanto eu me preparava em Brasília, a 1.000 quilômetros de distância em São Paulo, minha irmã estava almoçando. Eu não sabia disso na época. Fiquei sabendo depois por capturas de tela que acabariam circulando nas redes sociais compartilhadas por pessoas que estavam naquela mesa. Vitória havia escolhido a Figueira Rubaiyat, um lugar exclusivo onde as reservas eram feitas com 1 ano de antecedência. Suas companheiras eram 3 advogadas de escritórios rivais, mulheres com quem ela trabalhava, competia e ocasionalmente fazia amizade. Uma delas, Mariana Cruz, olhou para cima de sua salada. Ei, sua irmã não é professora. Eu vi algo online sobre uma cerimônia de premiação nacional hoje. Vitória acenou com desdém. Ah, isso. É só uma coisinha de apreciação de professor.
Você sabe como são. Todo mundo ganha um troféu, mas Prêmio Nacional de Educador do Ano. Outra mulher, Joanna Price, parecia cética. Isso parece bem significativo. Por favor, Vitória riu. Não é como se ela estivesse ganhando um prêmio Nobel. É só magistério. Mariana e Joana trocaram olhares. Ensinar é, na verdade, muito difícil, disse Mariana com cuidado. A professora do terceiro ano do meu filho basicamente salvou a vida dele. Vitória bebericou seu vinho. Tenho certeza de que Eliana é boa no que faz, mas sejamos honestos, se ela tivesse ambição de verdade. Não teria se contentado com um salário de R$ 80.000 por ano e uma sala de aula cheia de filhos de outras pessoas. A mesa ficou em silêncio. O que Vitória não sabia, o que ninguém naquela mesa lhe disse, era que Joanna Price não era apenas uma advogada. Antes de mudar para o direito, ela passou 5 anos como repórter de educação para a Folha de São Paulo. Ela ainda tinha contatos lá e tinha seu telefone fora digitando notas sobre a conversa. Algumas pessoas cavam suas próprias covas com suas palavras. Elas só não percebem até que a terra comece a cair. Naquela noite, 15 de outubro, 18h47 horário de Brasília, a família Costa chegou ao DOM, o famoso restaurante em São Paulo. Vitória havia reservado a melhor mesa vista para a janela, toalha de mesa branca, uma garrafa de Dom Perignon gelando em um balde de prata. A Vitória. Meu pai ergueu sua taça. Sócia aos 36. Eu não poderia estar mais orgulhoso. A Vitória. Minha mãe ecoou seus brincos de diamante capturando a luz da vela. Eles brindaram, riram, pediram entradas que custavam mais do que eu ganhava em um dia. É assim que se comemora conquistas reais, disse meu pai, recostando-se na cadeira. Não uma cerimônia de certificado em um ginásio de escola. Vitória sorriu. Falando nisso, a coisinha da Eliana não está acontecendo agora. Minha mãe verificou o relógio. Suponho. Ela disse que começava às 19 horas. Imagina quantas pessoas estão lá. Vitória riu. 20, 30. Provavelmente em alguma sala de conferência. Meu pai concordou finger foods e uma apresentação de PowerPoint. Marcelo, marido de Vitória, ficou quieto. Ele olhava para o prato com a mandíbula cerrada, claramente desconfortável com a conversa. Quando Vitória zombou da coisinha da Eliana, ele abriu a boca como se fosse falar, mas pegou o olhar afiado de Vitória e desviou o olhar. Sabe, disse minha mãe, eu me sinto um pouco mal. Talvez devêssemos ter enviado flores ou algo assim. Para quê? Vitória zombou. Ela é professora-mãe. Eles distribuem esses prêmios o tempo todo. Melhor frequência, melhor moral. É sem sentido. Ainda assim, ela é minha filha e escolheu seu caminho. A voz do meu pai endureceu. Nós oferecemos oportunidades a ela. Ela rejeitou todas. Se ela quer desperdiçar seu potencial brincando de jardim de infância, a escolha é dela. Marcelo limpou a garganta. Na verdade, acho que é 7º e 8º ano. E a nomeação dizia Educador do Ano. Marcelo? Vitória lançou-lhe um olhar. Agora não. Ele se calou. Do outro lado do país, em Brasília, as luzes do grande salão de baile estavam diminuindo. 2.000 pessoas se sentaram, as câmeras se prepararam para gravar, e eu me posicionei atrás da cortina com o coração batendo forte. Ok, preciso parar aqui por um segundo. Neste momento, minha família está sentada naquele restaurante chique, completamente sem noção, rindo da minha pequena cerimônia. E eu estou nos bastidores em Brasília, prestes a entrar na frente de milhões de pessoas. O que você acha que acontece a seguir? Deixe sua previsão nos comentários. E se você está no time? Eliana, agora aperte o botão de curtir. Vamos ver quantos de nós já estiveram no lugar dela. Agora de volta àquela noite. O grande salão do Teatro Nacional Cláudio Santoro me tirou o fôlego. 2.000 pessoas.
lustres de cristal lançando luz dourada sobre um mar de mesas redondas cobertas de branco, bandeiras do Brasil flanqueando um palco que parecia se estender para sempre. E câmeras, tantas câmeras posicionadas em todos os ângulos. Um assistente de produção tocou meu cotovelo. Senhora Costa, você entrará pela esquerda do palco quando chamarem seu nome. Apenas siga o holofote. Assenti sem confiar na minha voz. Por uma fresta na cortina. Vi vovó Marta, na primeira fila sentada, diretamente atrás de uma placa que dizia Convidada de honra. Ela usava seu melhor terno azul marinho, os brincos de pérola que o vovô lhe dera 50 anos atrás. Seus olhos já estavam brilhando. O ministro da Educação se aproximou do pódio. As câmeras se viraram para ele. Boa noite. Estamos aqui esta noite para homenagear os melhores educadores do Brasil. Senti meu telefone vibrar na minha bolsa. Uma mensagem da vovó. Estou tão orgulhosa de você, seus pais logo verão o que eu sempre soube. O país inteiro está prestes a conhecer a Eliana que eu amo. O país inteiro. A TV Brasil estava transmitindo ao vivo. A CNN Brasil tinha uma equipe de filmagem. Jornalistas de educação de todos os principais veículos estavam tomando notas. E em São Paulo, minha família estava comendo culinária francesa, zombando do que eles assumiram ser uma pequena cerimônia, representando o melhor do que a educação pode ser. O ministro continuou. Professores que vão além do currículo, que veem potencial, onde outros veem problemas que mudam vidas, um aluno de cada vez. Fechei os olhos, respirei. O que quer que acontecesse a seguir, eu havia conquistado meu lugar aqui. Não por causa da aprovação da minha família. Não por causa de dinheiro, ou status, ou prestígio. Porque eu apareci todos os dias, por 12 anos, para crianças que não tinham mais ninguém. Meu nome foi chamado. Eu entrei na luz. Antes de anunciarmos nossos resultados finais, disse o ministro, cada finalista ouvirá de um ex-aluno cuja vida eles tocaram. Por favor, recebam Marcos Silva. Meu coração parou. Marcos, o pequeno Marcos Silva, que costumava sentar no fundo da minha sala, com buracos nos sapatos e fome nos olhos, que entregava trabalhos escritos em guardanapos, porque não podia pagar cadernos, que uma vez me disse que provavelmente estaria morto aos 20 anos. Mas o homem que caminhava em direção ao microfone não era mais pequeno. Marcos Silva tinha 1,80 m de altura, ombros largos em um terno perfeitamente ajustado. Um crachá de identificação da USP pendia de seu bolso. Aos 28 anos, ele era residente do segundo ano em cirurgia pediátrica. Quando eu tinha 16 anos, Marcos começou sua voz firme. Eu era um morador de rua. A plateia ficou em silêncio. Minha mãe estava na prisão. Eu dormia no meu carro. Eu tinha desistido de tudo. Escola vida de mim mesmo. Então eu entrei na aula de português da senhora Costa. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para mim. Ela notava as coisas. Que eu estava sempre com fome, que eu usava as mesmas roupas todos os dias, que eu me encolhia quando as pessoas se moviam rápido demais. Sua voz embargou um pouco. Ela nunca anunciou isso. Ela nunca me fez sentir como um caso de caridade. Ela apenas ajudou. Senti as lágrimas se formando. Ela me comprou comida. Me levou para entrevistas de bolsa de estudos. Ficou depois da aula por horas me ajudando com minhas inscrições para a faculdade. Quando entrei na USP, a senhora Costa foi a primeira pessoa para quem liguei. Não porque ela era minha professora, mas porque ela foi a primeira adulta que acreditou que eu poderia ser algo. Marcos enxugou os olhos. A senhora Costa não salvou minha vida com grandes gestos. Ela a salvou com pequenos atos de bondade todos os dias. Eu sou médico hoje por causa dela. A plateia se levantou. 2.000 pessoas de pé aplaudindo para mim. O aplauso diminuiu. O ministro da Educação voltou ao pódio com um envelope creme nas mãos.
O comitê de seleção analisou centenas de indicações de todo o país. Os 4 finalistas que vocês viram esta noite representam o melhor da educação brasileira. Ele fez uma pausa. Mas apenas um pode receber nossa maior honra. Eu não conseguia respirar. Ao meu lado, Priya Sharma segurou minha mão. Miguel Torres fechou os olhos. Davi Okonwo sussurrou o que parecia uma oração. O ministro quebrou o selo. O educador do ano de 2024 é. Silêncio. 2.000 pessoas prendendo a respiração. Eliana Costa, de São Paulo, São Paulo. A sala explodiu. Eu não me movi. Não conseguia me mover. Priya teve que me empurrar fisicamente para a frente. Vai, ela riu entre lágrimas. Vai. A caminhada até aquele palco pareceu um sonho. Luzes se confundindo, aplausos estrondosos, rostos, sorrindo 2.000 estranhos de pé, celebrando uma professora de uma escola pública com poucos recursos que simplesmente se recusou a desistir de seus filhos. O ministro apertou minha mão. As câmeras piscaram. Na multidão avistei Marcos. Ele estava chorando abertamente agora, aplaudindo com tanta força que suas mãos deviam estar doendo. Nossos olhos se encontraram. Ele articulou 2 palavras. Obrigado. Não. Obrigada a você, Marcos, por se tornar a prova de que o que eu faço importa. Alguém me entregou um troféu de cristal tão bonito que tive medo de segurar. Parabéns, senhora Costa. O ministro se aproximou. Sua avó é uma força da natureza. Ela vem dizendo a todos que você ganharia há meses. Olhei para a plateia. Encontrei vovó Marta na primeira fila. Ela estava soluçando abertamente, alegremente, as mãos unidas como em oração. Eu nunca a tinha visto chorar antes. Na parte inferior da tela, uma legenda da CNN Brasil apareceu. Urgente professora de São Paulo. Eliana Costa, nomeada Educadora do Ano, indicada pela lendária educadora Martha Reynolds. Milhões de brasileiros viram aquela manchete, incluindo, embora eu não soubesse, ainda 3 pessoas em um restaurante francês que tinham acabado de pedir a sobremesa. São Paulo, 19h52. Ricardo Costa limpou a boca com um guardanapo de linho e pegou o telefone. Um hábito verificar ações, rolar notícias, manter-se conectado ao mundo que importava. Uma notificação da CNN Brasil estava no topo de sua tela. Urgente professora de São Paulo ganha prestigioso prêmio nacional. Ele quase passou direto. São Paulo tinha milhares de professores. Quais eram as chances? Então ele viu a foto. Sua mão congelou. A imagem mostrava uma mulher no palco apertando a mão de um homem de terno escuro. Atrás deles, uma tela enorme exibia as palavras Educador do ano 2024. A mulher era sua filha. Ricardo. Diana notou sua expressão. O que foi más notícias do mercado? Ele não conseguia falar. Ele estendeu o telefone com a mão trêmula. Diana o pegou, apertou os olhos para a tela. Seu rosto ficou pálido. Essa é a Eliana. O quê? Vitória agarrou o telefone. Sua taça de vinho virou. Líquido vermelho se espalhou pela toalha de mesa branca. Não, não pode ser. Ela disse que era apenas uma pequena cerimônia. O ministro da Educação, sussurrou o pai. Ela está apertando a mão do ministro da Educação. Marcelo se inclinou para olhar. Sua expressão era indecifrável. CNN, ele disse em voz baixa. Aquela é a câmera da CNN Brasil. Isso está sendo transmitido nacionalmente. E Vitória rolou freneticamente. Mais fotos. Eliana no pódio. Eliana recebendo um troféu de cristal. Eliana cercada por dignitários aplaudindo. E então o vídeo. Um jovem negro em um microfone. Lágrimas escorrendo pelo rosto. A senhora Costa não salvou minha vida com grandes gestos.
Ela a salvou com pequenos atos de bondade todos os dias. Meu Deus! A voz de Vitória era quase inaudível. Isso é, isso é realmente grande. O restaurante continuou ao redor deles. Garçons se moviam. Comensais riam. Música tocava. A família Costa sentou-se congelada no meio de tudo. De volta a Brasília, eu estava no pódio, segurando meu troféu, olhando para 2.000 rostos esperando que eu falasse. O teleprompter estava pronto. Eu havia escrito um discurso seguro. Estatísticas sobre financiamento da educação, clichês sobre a importância dos professores. Eu o ignorei. Crescendo, comecei. Minha voz surpreendentemente firme. Disseram-me que ser professora não era uma carreira de verdade. A plateia se mexeu. Este não era o discurso de gratidão esperado. Disseram-me que eu estava desperdiçando meu potencial, que eu nunca seria nada, que sucesso significava dinheiro e professores. Fiz uma pausa. Professores eram apenas pessoas que não conseguiam sucesso em nenhum outro lugar. Silêncio. Mas esta noite estou aqui por causa de uma pessoa que nunca parou de acreditar em mim. Encontrei os olhos da vovó Marta na multidão. Minha avó, Martha Reynolds. A câmera se virou para ela. Ela pressionou uma mão no coração. Vovó, você me ensinou algo que meus pais nunca puderam. Que o sucesso não é medido por salário ou status. É medido pelas vidas que você toca, pelos alunos que você eleva, pelas sementes que você planta e que florescem muito depois que você se foi. Pensei em Marcos, nas centenas de alunos que passaram pela minha sala de aula, nos cartões de agradecimento que cobriam minhas paredes. Para cada professor assistindo esta noite, seu trabalho importa. Seu sacrifício importa. Seus alunos se lembrarão de você muito depois de esquecerem o que você lhes ensinou. Eles se lembrarão de como você os fez sentir. Olhei diretamente para a câmera principal. E para qualquer um que já ouviu que não era suficiente, você é. Seu valor não é determinado pelas pessoas que se recusam a vê-lo. Encontre as pessoas que o veem. Segure-se nelas e nunca jamais se desculpe por seguir seu coração. A ovação de pé durou 3 minutos inteiros. Eu nunca mencionei meus pais pelo nome. Eu não precisei. Todos que assistiam sabiam quem não estava lá. O telefone começou a tocar antes que o aplauso terminasse. No restaurante de São Paulo, a tela de Ricardo se iluminou com chamada após chamada. Flávio Morrison, seu amigo de golfe. Ricardo, acabei de ver sua filha na CNN. Por que você não está lá? Ele deixou ir para a caixa postal. Outra chamada. Seu irmão, Tomás. Ei, a Eliana está em todas as notícias. Você deve estar tão orgulhoso. De onde vocês estão assistindo? Caixa postal. O telefone de Diana vibrou. Sua vizinha Helena. Seu pastor, suas amigas do Clube do Livro, todas fazendo a mesma pergunta. Por que você não está com a Eliana? O telefone de Vitória foi o pior de todos. Mensagens de texto inundaram de colegas amigos da faculdade de Direito, conhecidos distantes que ela mal se lembrava. Vi sua irmã na TV. Muito legal. Por que você não estava na cerimônia? Tudo bem. Acabei de assistir ao discurso. Ela mencionou alguém que acreditava nela. É você certo. Vitória olhou para aquela última mensagem. A mentira seria tão fácil. Sim, claro. Eu sou a maior apoiadora dela. Mas as pessoas tinham visto a transmissão. Tinham ouvido Eliana agradecer à avó e apenas à avó. Uma mulher se aproximou da mesa deles. Cabelo grisalho, rosto gentil, um guardanapo na mão. Com licença, não pude deixar de notar. Vocês são a família de Eliana Costa. Ela apontou para o telefone ainda na mão de Diana. Acabei de vê-la ganhar na TV. Vocês devem estar tão orgulhosos. Ricardo tentou um sorriso. Sim, muito orgulhosos. O rosto da mulher mudou. Espere, porque vocês não estão na cerimônia. Brasília não é tão longe. Nós. Diana gaguejou. Não havia voos. Voos.
A mulher franziu a testa. É uma viagem de carro de 12 horas ou um voo de 1 hora e 30 minutos. A mesa ficou em silêncio. A expressão da mulher mudou. Compreensão, julgamento, piedade. Ah, ela disse em voz baixa. Entendo. Ela se afastou sem outra palavra. A família Costa sentou-se em seu restaurante caro, cercada por testemunhas de sua ausência. Vitória se desculpou e foi ao banheiro. Ela precisava controlar isso. Conter. Manipular. Seus dedos voaram pela tela do telefone. Tão orgulhosa da minha incrível irmãzinha Eliana, gostaria que pudéssemos estar lá esta noite. A família sempre vem em primeiro lugar. #educador. Do ano. #irmã orgulhosa. Ela adicionou uma foto de Eliana da transmissão. Captura de tela, corte filtro, postado. Em segundos, os comentários começaram. Parabéns para sua irmã. Professores são heróis. Tão fofo que você a está apoiando. Vitória exalou. Crise gerenciada. Então um novo comentário apareceu. Joanna Price, a advogada do almoço. Aquela que Vitória havia esquecido que já fora jornalista. Engraçado. No almoço hoje você chamou isso de só uma coisinha de apreciação de professor e disse que o magistério não era uma carreira de verdade. O que mudou? O sangue de Vitória gelou. Mais comentários inundaram. Espera o quê? Joana traz as provas, por favor. Nossa, que climão! Joana respondeu com suas próprias palavras. Não uma captura de tela, mas uma citação direta do que Vitória havia dito no almoço. No almoço de hoje, Vitória chamou o Prêmio Nacional de sua irmã de só uma coisinha de apreciação de professor e disse que a carreira de Eliana não ia a lugar nenhum. Eu estava lá. Eu ouvi. 3 outras mulheres daquele almoço curtiram o comentário de Joana. Uma acrescentou: Posso confirmar, foi desconfortável de testemunhar. O post explodiu. Vitória o excluiu, mas capturas de tela já haviam sido feitas. Alguém já o havia compartilhado no Twitter. Outra pessoa estava criando um TikTok. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um sócio sênior. Vitória, atenção. Alguns clientes estão perguntando sobre a situação das redes sociais com sua irmã. A ONG de educação que representamos viu o post. Talvez seja melhor se adiantar a isso. O estômago de Vitória revirou. A ONG de educação, o maior cliente pro bono do escritório. O caso que ela havia sido designada para liderar. Ela digitou de volta, cuidando disso agora. Mas como você lida com uma verdade que já está por aí? As mãos de Vitória tremiam. Ela tentou ligar para Eliana. Caixa postal. Tentou novamente. Caixa postal. Uma mensagem de Marcelo. Talvez você devesse voltar para a mesa. As pessoas estão olhando. Ela se olhou no espelho do banheiro. Cabelo perfeito, maquiagem perfeita. A advogada perfeita que tinha tudo. Tudo exceto o respeito de sua irmã. E agora, possivelmente, o de todo mundo também. Meu quarto de hotel estava silencioso. A cerimônia havia terminado horas atrás. A recepção com champanhe, as fotografias, os apertos de mão intermináveis, tudo se misturando em uma névoa dourada. Agora era quase meia-noite e eu estava sentada na beirada da minha cama, troféu na mesa de cabeceira, telefone virado para baixo na colcha. Eu sabia que eles estavam tentando me alcançar. 47 chamadas perdidas do meu pai, 23 da minha mãe, 15 da Vitória. Eu não havia aberto uma única mensagem de voz. Eu não queria ouvir suas desculpas, suas explicações, seu orgulho súbito. Agora que o mundo inteiro estava assistindo, uma batida suave na minha porta. Vovó Marta estava no corredor enrolada em um roupão de hotel, seus olhos ainda vermelhos de chorar. Posso entrar. Eu me afastei. Ela se acomodou na poltrona perto da janela. Por um longo momento, ficamos sentadas em silêncio confortável.
olhando para o eixo monumental brilhando contra o céu noturno. Você quer falar com eles? Ela finalmente perguntou. Eu balancei a cabeça. Não esta noite. É seu direito. Eu me virei para olhá-la. Você sabia que isso aconteceria, que eles veriam. Ela sorriu suavemente. Eu sabia que a transmissão os alcançaria. O que eles escolheram fazer com essa informação sempre foi problema deles. Seus olhos encontraram os meus. Eliana, eu não organizei esta noite para punir seus pais. Eu a organizei para te honrar. O que eles estão sentindo agora, isso é uma consequência de suas próprias escolhas. Senti as lágrimas ameaçando. Eu só queria que eles aparecessem uma vez. Eu sei, meu bem. Ela pegou minha mão. Mas algumas pessoas só conseguem ver valor quando o mundo aponta para elas. Essa é a limitação delas, não a sua. Apoiei-me em seu ombro. Pela primeira vez na minha vida, eu não precisava da validação de mais ninguém. Eu já tinha a minha. Uma semana depois de Brasília, as consequências continuaram. Ricardo Costa entrou em seu jogo de golfe de terça-feira no Clube de Golfe de São Paulo. 4 homens que ele conhecia há 30 anos, colegas amigos homens que o respeitavam. Ricardo Flávio Morrison chamou. Como vai nosso pai celebridade? Os outros riram. Não com Ricardo, dele. Ouvi dizer que você perdeu a cerimônia porque estava muito ocupado. Thomas Hartley ajustou sua luva. Ocupado fazendo o quê? Comendo comida francesa. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Isso não. Tínhamos um compromisso anterior. Para celebrar sua outra filha, Jaime Patterson balançou a cabeça. Enquanto isso, Eliana está apertando a mão de ministros de Estado na televisão nacional. Que baita compromisso anterior, Ricardo. Diana não se saiu melhor. Em seu clube do livro, naquela quinta-feira, as mulheres que normalmente discutiam a última escolha da Tag Livros passaram os primeiros 20 minutos discutindo o discurso de Eliana. Aquela frase sobre encontrar pessoas que acreditam em você, disse Margarida Sullivan. Tão linda. Você estava lá quando ela disse isso. Diana mexeu seu chá. Nós assistimos de casa. De casa. Patrícia Wells ergueu uma sobrancelha. Mas foi em Brasília. Isso é apenas a algumas horas de distância. Não conseguimos voos. Voos. Helena Moore Hill. Diana, você pode dirigir até lá. Ricardo dirige até o Rio para torneios de golfe. As mulheres trocaram olhares do tipo que comunicava volumes sem palavras. Diana pousou sua xícara de chá e saiu mais cedo. Mas o pior foi reservado para a Vitória. As capturas de tela se espalharam. O Twitter jurídico tinha opiniões. Um jornal local publicou uma pequena matéria. Comentários de advogadas sobre irmã professora em almoço viralizam. Na segunda-feira seguinte, Vitória foi discretamente removida do caso da ONG de educação. Não é punição, disse seu sócio supervisor. É imagem. O cliente solicitou especificamente um advogado diferente. Ninguém mencionou o post nas redes sociais diretamente. Eles não precisaram. O caminho de Vitória para se tornar sócia não foi bloqueado. Mas ela aprendeu algo importante. Reputação não é apenas sobre ganhar casos. É sobre quem as pessoas acreditam que você é quando ninguém está olhando. Ações têm consequências. Às vezes, elas só demoram uma semana para chegar. Pausa rápida. Eu quero ouvir de você. Você já teve um momento em que sua família finalmente teve que enfrentar as consequências de como te trataram? Eu sei que não estou sozinha nisso. Comente abaixo com sua história. Eu leio cada uma delas. E se você ainda está aqui, obrigada. Estamos quase no final e confie em mim, fica melhor. Inscreva-se, se ainda não o fez. Agora vamos continuar. 2 semanas depois de Brasília, concordei em jantar na casa dos meus pais. Não porque eu queria, mas porque eu estava pronta. A casa parecia a mesma. Mesmo tijolo colonial, mesmo gramado bem cuidado,
Mesma guirlanda na porta que minha mãe trocava com as estações. Mas quando entrei por aquela porta da frente, tudo parecia diferente. Minha família já estava sentada na sala de estar. Meu pai em sua poltrona, minha mãe no sofá. Vitória empoleirada na beirada de uma almofada, como se precisasse fugir a qualquer momento. Ninguém se levantou para me cumprimentar. Eliana, meu pai limpou a garganta. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Vou permitir de pé. Que aconteceu? Eu ganhei um prêmio. Vocês não vieram. Foi isso que aconteceu. É mais complicado do que isso. É mesmo. Mantive minha voz firme. Porque de onde estou é bem simples. Eu os convidei para a noite mais importante da minha carreira. Vocês riram de mim e foram jantar em vez disso. Minha mãe torceu as mãos. Nós não sabíamos que era tão importante. Eu enviei o convite. Dizia nacional. Dizia ministro da Educação. Dizia transmissão da TV Brasil. Olhei para cada um deles por sua vez. Qual parte não estava clara? Vitória se levantou abruptamente. Tudo bem. Você quer um pedido de desculpas? Desculpe por não termos ido à sua cerimônia. Feliz agora. Não, Vitória. Eu não quero um pedido de desculpas. Então, o que você quer? Respirei fundo, me recompus. Eu quero que vocês entendam algo. Por 32 anos, eu tentei ganhar o respeito de vocês. Tentei deixá-los orgulhosos. Tentei provar que minhas escolhas eram válidas, mesmo que não fossem as escolhas que vocês teriam feito. Fiz uma pausa. Eu cansei de tentar. A sala ficou em silêncio. Minhas mãos tremiam um pouco. Juntei-as para esconder. 32 anos querendo a aprovação deles não desapareceram da noite para o dia. Parte de mim ainda queria que meu pai se levantasse e dissesse que estava orgulhoso. Parte de mim ainda queria que minha mãe me abraçasse e que fosse de verdade. Mas eu aprendi algo em Brasília. Querer algo não significa que você precise disso para sobreviver. O que isso significa? A voz do meu pai era ríspida. Significa que as coisas vão mudar. Meu pai se inclinou para a frente. Eliana, você está exagerando. Cometemos um erro. As pessoas cometem erros. Um erro é esquecer um aniversário. O que vocês fizeram foi deliberado. Deliberado. Ele zombou. Nós não deliberadamente. Você leu meu convite. Minha voz não vacilou. Você viu exatamente o que era e você decidiu conscientemente que o jantar com a Vitória era mais importante. Isso não é um erro. É uma escolha. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Eliana, por favor. Você está nos magoando. Eu estou magoando vocês. Quase ri. Mãe, você curtiu a rejeição da Vitória. Você não disse uma palavra em minha defesa. Você nunca diz. Eu não quis dizer daquele jeito. Então, como você quis dizer? Ela não tinha resposta. Vitória cruzou os braços. Você está sendo incrivelmente dramática com tudo isso. Um evento perdido e, de repente, somos os vilões. Um evento. Virei-me para encará-la completamente. Isso não é sobre um evento, Vitória. Isso é sobre 32 anos, sendo a segunda sendo dispensada de cada conquista sendo minimizada enquanto as suas eram celebradas. Isso não é verdade. Você chamou minha carreira de professorazinha. Você disse aos seus amigos que meu prêmio era insignificante. Você postou um parabéns falso nas redes sociais, enquanto capturas de tela de suas palavras reais estavam viralizando. Balancei a cabeça. Você não conseguiu nem ser honesta sobre o quão pouco você pensa de mim. O rosto de Vitória corou. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Meu pai se levantou tentando recuperar o controle. Chega. Isso é assunto de família. Vamos resolver isso em particular como adultos. Não. A palavra saiu calma, certa.
Nós não vamos resolver isso fingindo que nada aconteceu. É o que sempre fizemos. É como chegamos aqui. Então, o que você sugere? Olhei para meu pai, o homem que passou minha vida inteira medindo meu valor em reais. Eu sugiro que você comece a ouvir. Peguei meu casaco e minha bolsa. Onde você vai? A voz de minha mãe ficou mais aguda. Nós não terminamos. Sim, nós terminamos. Virei-me na porta. Não estou cortando vocês da minha vida, mas cansei de ser o último pensamento da família. A que aparece não importa como é tratada. A que se desculpa por ocupar espaço. Eliana, meu pai começou. Deixe-me terminar. Minha voz carregava uma força que eu não sabia que tinha. De agora em diante, eu participarei de eventos familiares quando for tratada com respeito. Atenderei ligações quando tiver vontade de falar. Visitarei quando for bem-vinda. Realmente bem-vinda, não apenas tolerada. Vitória revirou os olhos. Então você está nos dando regras agora. Estou dando a mim mesma limites. Há uma diferença. Isso é ridículo. O rosto do meu pai ficou vermelho. Nós somos seus pais. Você não pode simplesmente. Eu posso e estou fazendo. Encontrei seus olhos. Você passou 32 anos me ensinando que meu valor dependia da sua aprovação. Levei tempo demais para aprender que você estava errado. Minha mãe estava chorando agora. Lágrimas de verdade escorrendo pelo rosto. Parte de mim queria confortá-la. Velhos hábitos. Mas outra parte, a parte que esteve naquele palco em Brasília, que ouviu Marcos descrever como eu mudei sua vida, que finalmente entendeu meu próprio valor. Essa parte se manteve firme. Se vocês querem fazer parte da minha vida, precisam me ver. Realmente me ver. Não a filha que vocês gostariam que eu fosse, não a professora da qual vocês têm vergonha. Eu. Abri a porta da frente. O ar fresco do outono entrou correndo. Espero que vocês consigam fazer isso, eu disse em voz baixa. Mas se não conseguirem, eu vou sobreviver. Construir uma vida boa, uma vida significativa com ou sem a sua bênção. Saí. A porta se fechou suavemente atrás de mim. Eu não olhei para trás. 6 meses depois, a luz do sol da primavera entrava pelas janelas do meu novo apartamento. 2 quartos em um prédio charmoso, o dobro do tamanho do meu antigo lugar. O prêmio veio com um dinheiro que eu não esperava o suficiente para a entrada de uma casa de verdade. Eu estava na minha cozinha preparando planos de aula café, fumegando ao meu lado. Na parede, uma foto emoldurada de Brasília. Vovó Marta e eu, braços um ao redor do outro, ambas chorando e rindo ao mesmo tempo. Meu telefone vibrou. Marcos. Senhora Costa, eu passei para a residência de cirurgia pediátrica em Stanford. Quase derrubei meu café. Marcos, isso é incrível. Eu não teria conseguido sem você. Eu queria que você soubesse antes de eu postar em qualquer lugar. Depois que desligamos, sentei-me com aquele sentimento. Orgulho propósito, o tipo de satisfação que nenhum salário poderia comprar. Minha agenda mostrava um compromisso de palestra na próxima semana, um discurso de abertura na Conferência da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 3.000 professores de todo o país vindo me ouvir falar sobre encontrar significado em um trabalho que importa. A escola me deu uma festa quando voltei de Brasília. Os alunos fizeram cartazes. Os pais trouxeram comida. O diretor João me presenteou com uma placa que agora está pendurada na sala 214. Em abril, fui convidada para o Palácio do Planalto. O próprio presidente apertou minha mão, uma tradição para os educadores do ano. Obrigado pelo que você faz, ele disse. Pensei no meu pai, que uma vez chamou minha carreira de professorazinha. Me perguntei se ele estava aqui assistindo. Eu, Eliana Costa, de São Paulo, apertando a mão do presidente do Brasil. Minha família ainda ligava às vezes. Minha mãe, mais do que meu pai.
Vitória, raramente. Eu atendia quando sentia vontade. Essa era a diferença. Eu não esperava mais pelo telefone esperando a aprovação deles. Eu não ajustava mais minha vida em torno de suas opiniões. Eu havia encontrado meu povo, meu propósito, minha paz. Isso era o suficiente. Isso era tudo. Na minha mesa havia uma carta do Ministério da Educação. Eles queriam filmar um pequeno documentário sobre a vovó Marta e eu, 2 gerações de educadoras, o legado que construímos. Ao lado, um pequeno envelope cor de creme sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia. Do meu pai. Abri lentamente. Eliana, eu estava errado sobre sua carreira, sobre o que importa sobre você. Não espero perdão. Só queria que você soubesse. Sinto muito, pai. Li 2 vezes, coloquei-a delicadamente na mesa. 6 meses atrás, esta carta teria significado tudo. Eu teria ligado imediatamente corrido para lá reconstruído pontes que nunca existiram de verdade. Agora eu sentia algo diferente. Não raiva, não vingança, paz. Eu responderia eventualmente quando estivesse pronta nos meus termos. Do lado de fora da minha janela, a primavera despertava. Flores de cerejeira. Novos começos, o ciclo de renovação que os professores entendem melhor do que ninguém. Todo fevereiro, um novo começo. Toda turma, uma chance de mudar vidas. Pensei naquela noite no restaurante. O rosto do meu pai ficando branco. As ligações inundando. O momento em que eles finalmente viram o que eu sempre fui. Mas aqui está o que eu aprendi. Eu não precisava daquele momento para mim. Eu já sabia o meu valor. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as últimas a nos ver claramente. Às vezes, elas nunca veem. E isso tem que estar tudo bem. Minha avó uma vez me disse que os melhores professores não ensinam matérias, eles ensinam alunos. Eles veem potencial onde outros veem problemas. Eles plantam sementes que florescem muito depois que eles se foram. Eu entendi agora. Ela estava me ensinando o tempo todo. Não apenas como ser uma educadora, mas como ser eu mesma. E isso, no final, era a única lição que importava. Olhando para trás aqui, está o que esta jornada me ensinou. Primeiro, seu valor não é determinado pelas pessoas que se recusam a vê-lo. Encontre aqueles que o veem e mantenha-os por perto. Segundo, ir embora não é desistir. Às vezes, é a coisa mais forte que você pode fazer. Limites não são muros, são pontes para relacionamentos mais saudáveis. E terceiro, a melhor vingança não é dramática. É viver bem autenticamente e nos seus próprios termos. Se minha história ressoou com você, eu adoraria ouvir a sua. Deixe um comentário abaixo e compartilhe um momento em que você finalmente se escolheu em vez das expectativas de outra pessoa. E se você quer mais histórias como esta, há um vídeo na descrição que acho que você vai adorar. Obrigada por ficar até o final. Vejo você na próxima.